Se você tem câncer ou é familiar de alguém que tem a doença, você precisa conhecer os direitos do paciente em tratamento oncológico. Por exemplo, você sabia que quem trabalha registrado pode sacar o FGTS? Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Como são muitos benefícios para ajudar o paciente nesse momento tão delicado, eu dividi a entrevista em duas partes, que é para o advogado poder explicar em detalhes. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição e acione o sininho para ficar sabendo assim que a parte 2 for publicada. Vamos à entrevista. Hoje o meu convidado é o Pedro Toledo, advogado da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Obrigada por aceitar meu convite, Pedro, para falar sobre esse tema que é tão importante, né? Olá, Ione, também agradeço pelo convite feito à Abrale para colaborar contigo no esclarecimento de dúvidas relativas aos pacientes que enfrentam o câncer, né? E também quero aproveitar a oportunidade para elogiar o brilhante trabalho jornalístico que você faz no canal Conversando sobre Saúde. Obrigada, Pedro. E para a gente começar, Pedro, quando existe a suspeita de câncer, já há alguma lei que assegura a realização de exames para comprovar o diagnóstico? Sim, no âmbito do SUS, é a lei de número 12.732, de 2012, que também é conhecida como Lei dos 60 Dias. E apesar de ela ter esse nome, Lei dos 60 Dias, para o caso de exames para investigar a suspeita do câncer, a lei define o prazo máximo de 30 dias para a realização do exame a partir da solicitação do médico responsável pelo atendimento. Portanto, a partir do momento que o médico solicita o exame, o prazo máximo que deve ser obedecido para a realização desse exame, para confirmar a hipótese diagnóstica ou não, é de 30 dias. Ótimo. E assim que o diagnóstico é confirmado, em quanto tempo o paciente deve iniciar o tratamento? E se caso ele não iniciar, ele pode realmente procurar a justiça ou algo assim? Sim. Bem, ele deve iniciar sempre o tratamento de acordo com a recomendação médica, né? Claro que, via de regra, quase sempre o quanto antes. São situações de urgência, né? Mas o mesmo artigo 2º dessa lei, ele define que o paciente, uma vez diagnosticado, tem direito de se submeter ao tratamento no prazo máximo de 60 dias. O início desse tratamento, portanto, deve ocorrer no prazo máximo de 60 dias a partir do dia em que for confirmado o diagnóstico. É esse, portanto, o trecho da lei que trata de 60 dias, que justifica o nome que é dado a ela, né? Entendi. E essa lei, ela serve para pacientes com qualquer tipo de tumor? Sim, tanto para os casos de leucemia e linfoma que a Abrale atende, né, como também para câncer sólidos diversos. E isso vale tanto para os planos de saúde quanto para o SUS, ou é só para o SUS? Essa lei, ela tem vigência com relação ao SUS. Ela trata desses prazos de 30 e 60 dias, mas no âmbito dos planos de saúde é um outro regramento ainda mais benéfico, porque são prazos ainda menores. Ah, que bom. E aí, se esse tempo, esse prazo não for cumprido, né, o que esse paciente pode fazer em relação à justiça para ele conseguir ter acesso ao tratamento? Sim. Veja, até para detalhar um pouco mais os prazos, né, que eu referi na resposta anterior, o que acontece? Há uma lei nacional que trata dos planos de saúde, definindo lá uma série de princípios básicos, inclusive a submissão das empresas de plano de saúde ao Código de Defesa do Consumidor, e a ANS dispõe lá em algumas resoluções quais são as coberturas mínimas que os planos de saúde devem garantir, além também dos prazos máximos. Então, por exemplo, sobre os prazos, alguém que precisa submeter a uma consulta com um oncologista, com um hematologista, pode ter essa consulta garantida, agendada pelo plano de saúde, no máximo em 14 dias úteis a partir da data da solicitação. Já alguns procedimentos de alta complexidade, como biópsia, tomografia, ressonância magnética, têm prazo máximo de 21 dias. Mas é importante esclarecer também, Ione, que esses prazos, eles obrigam o plano de saúde a fazer o atendimento em qualquer profissional ou estabelecimento da rede credenciada. Ou seja, caso o paciente deseje ser atendido por um profissional específico, ele fica, obviamente, sujeito à agenda desse profissional, que às vezes não consegue atender nesse prazo curto.
Portanto, para que o plano de saúde seja obrigado a atender esses limites de prazo, o agendamento precisa ser feito através da central de atendimento da operadora do plano de saúde. E aí eles vão identificar dentre os credenciados deles qual é eventualmente o profissional ou o estabelecimento de saúde que consegue atender dentro desses prazos definidos pela ANS. Agora, respondendo à sua segunda pergunta, o que o paciente deve fazer, né, quando esse direito, esses prazos não são respeitados? Sempre que houver dificuldade para ter acesso ao tratamento, seja no SUS ou no plano de saúde, os pacientes não podem ser passivos, eles devem buscar a garantia desses direitos, seja desses aqui que estamos falando, né, relativo aos prazos, por enquanto, nesse começo da nossa conversa, ou qualquer outro tipo de descumprimento de regra. Por exemplo, o plano de saúde negou a cobertura de determinado procedimento que é garantido lá no rol da ANS, ou o próprio SUS negou o fornecimento de uma medicação essencial para o tratamento. O que a gente recomenda é que seja feito o registro de reclamações, tanto na ouvidoria do SUS como dos planos de saúde, e inclusive na ANS, quando se trata de plano de saúde, que é a agência responsável por fiscalizar a operação dessas empresas. E daí, a partir dessas reclamações, se persistir o problema, devem buscar o Poder Judiciário, movendo ação judicial para que o Judiciário determine a obrigação de realizar aquele procedimento, aquele atendimento negado, sob pena de multa, e conforme o contexto, pedindo as indenizações cabíveis, seja de dano material, para quem já pagou e precisa ser reembolsado, seja para indenizar os danos morais que muitas vezes essas falhas no atendimento geram, né, tanto no paciente como na família, e em todos ali que estão apoiando o tratamento. Enfim, o dano moral pode ser caracterizado, inclusive, quando há desrespeito a esses prazos limites sobre os quais estamos falando, dos 30 e 60 dias na lei que trata do SUS, e também os prazos definidos na resolução da ANS. Bom, então fica aí o alerta para as famílias, né? Porque isso é um assunto muito sério. As pessoas precisam iniciar o tratamento o mais rápido possível, né? Quanto mais rápido, mais chances de sucesso. Não brinque com a sua saúde. Às vezes o paciente está fragilizado, ele acaba não indo atrás dos direitos e demora demais para iniciar o tratamento. Depois que ele iniciou o tratamento, quais são as garantias que ele tem para que ele possa fazer o acompanhamento fora do domicílio? Ou seja, né, se a pessoa mora em um local onde não existem centros de referência, ela pode se tratar em outra cidade ou até estado? Sim, há um benefício que é conhecido como tratamento fora de domicílio, muitas vezes mencionado pela sigla também TFD, que é disciplinado por portarias do Ministério da Saúde. É um benefício que dá ao paciente o direito de acessar o tratamento em outros municípios ou estados, quando lá onde ele reside forem esgotados todos os meios de tratamento e, portanto, há uma insuficiência que justifique essa necessidade de ter que buscar o tratamento em outro local. Portanto, quando essa distância é maior do que 50 quilômetros, são aplicados aqui os benefícios desse tratamento fora de domicílio. Todas as despesas de transporte, desde transporte aéreo, quando for necessário, além dos custos de hospedagem, alimentação durante esse trânsito, tem que ser coberto por esse benefício. E aí a solicitação, para quem precisa, ela deve ser feita pelo médico que está fazendo o atendimento inicial, precisa justificar isso ali por escrito, em um relatório, e a formalização desse pedido é feito junto à Secretaria de Saúde local, podendo haver também a inclusão de acompanhante, quando houver necessidade, para que o paciente, durante o percurso todo, possa ter o apoio ali de alguém próximo. E a gente falou de transporte, no caso, para outras cidades ou estados até, né? Mas às vezes quem mora na própria cidade, às vezes também não tem condição até financeira para fazer o tratamento, pegar um ônibus, um metrô, né? Um táxi, enfim. Nesses casos também existe alguma garantia? Sim. No entanto, não há uma norma nacional que cuide desse assunto uniformemente, com todos os detalhes para que essa concessão da gratuidade seja feita. Portanto, os pacientes precisam procurar a informação na Secretaria de Transportes do município ou do estado onde residem. E eu falo estado porque tem o transporte intermunicipal também, né? De ônibus que transitam entre os municípios. E então ali, observando as normas regionais,
eventualmente tem alguma diferença dos critérios para haver a concessão desse benefício. E apesar dessas diferenças entre municípios e estados, o que a gente pode dizer também é que boa parte deles concedem a gratuidade para casos de pacientes com doenças graves como o câncer. Certo. Pedro, você já falou um pouquinho a respeito da questão dos medicamentos, né? Que os medicamentos para o tratamento do câncer são bem caros, né? E muitas vezes esses tratamentos eles já estão incluídos no atendimento, no caso do SUS, provavelmente, né? E no caso dos planos de saúde, como é que isso funciona? Sim, tanto o SUS como o ANS, eles já têm listas que incluem um certo número de medicamentos que são fornecidos gratuitamente. Alguns deles até de custo elevado. No entanto, várias outras medicações que são prescritas aos pacientes, que têm alto custo, nem sempre são fornecidas voluntariamente, seja pelo SUS ou pelos planos de saúde. Então, para acessar essas medicações, muitas vezes há necessidade de mover ação judicial, seja contra o SUS ou contra o plano de saúde, quando o paciente é usuário de um plano de saúde, obviamente, né? Nós sabemos que a maioria hoje no Brasil ainda são usuários somente do SUS. E nessas ações judiciais, se for comprovado que a medicação está registrada na Anvisa, portanto tem liberação aqui para ser comercializada no Brasil, e se for comprovada a imprescindibilidade do uso desse medicamento, ou seja, é inevitável, é necessário que esse tratamento seja usado naquele caso, né? Seja porque já tentou outros tratamentos anteriores, os que são fornecidos gratuitamente e não surtiram efeito, né? E de outro lado também, se for comprovada a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo daquele medicamento, há uma probabilidade razoável de o judiciário deferir esse pedido. Entendi. Então são basicamente aqui 3 requisitos, só para ficar resumido e claro para todos entenderem. O primeiro, a medicação precisa ter a chancela da Anvisa. Segundo, precisa ser imprescindível o uso dessa medicação, comprovando ali que já foi feita a tentativa de uso de outras medicações já fornecidas gratuitamente. E terceiro, é importante também demonstrar ao judiciário que o paciente não tem condições financeiras de arcar com aquele custo elevado. E aí as associações, assim como a Abrale, elas podem ajudar aí os pacientes a ter acesso a esses caminhos, né, da burocracia, no caso, né? Sim, diariamente nós atendemos a um número grande de pacientes exatamente com essa demanda de necessidade de tratar com medicação de alto custo que não é fornecida gratuitamente. E em alguns tratamentos, né, por exemplo, as mulheres, né, no câncer de mama, que elas fazem a mastectomia, a colocação da prótese, né, a reconstrução mamária, ela já é prevista hoje na legislação ou é uma cirurgia estética que ela não tem direito? Não, ela é estética quando de fato a paciente quer fazer isso sem ter havido o câncer de mama ali, de modo a retirar parcialmente ou totalmente a mama como tratamento do câncer. Em decorrência do tratamento do câncer, portanto, surge esse direito de realizar a cirurgia plástica reparadora. E tanto o SUS quanto os planos de saúde são obrigados a fazer essa cirurgia, de modo a garantir o implante de prótese, inclusive, para ver a simetria da mama que teve que sofrer a remoção, com a outra que eventualmente não precisou ser removida, e também garantindo a reconstrução da auréola mamilar. Isso é garantido pela legislação atual, tanto no SUS como no plano de saúde. Aliás, a reconstrução mamária ela deve ser feita no mesmo ato cirúrgico da retirada da mama, sempre que possível, a não ser quando, em razão da complexidade, não houver condições técnicas e clínicas para fazer essa parte estética no mesmo procedimento da retirada, né? E isso é importante a fim de não submeter a pessoa a mais de um procedimento desnecessariamente, né? Portanto, sempre que possível, é feito ali no mesmo ato cirúrgico. Também em respeito ao estado emocional, que obviamente a pessoa já costuma estar abalada em decorrência do tratamento, do diagnóstico do câncer. Entendi. Eu até fiz essa pergunta porque eu tive casos de pessoas que eu conheço que precisaram, né, fazer a cirurgia de retirada de mama e no tratamento, durante o tratamento, não foram
elas não foram informadas a respeito disso, ninguém tratou do assunto. Não sei se talvez pela idade, né? Uma pessoa mais idosa, enfim. Mas então ela já deve conversar com o médico, né? Para já poder Sim. fazer isso se ela tiver esse desejo, se for o desejo da mulher, né? Sim. Algumas alterações legislativas sobre esse direito ocorreram recentemente. Então, essas pessoas que você conheceu talvez tenham enfrentado dificuldade no atendimento em momento que as operadoras de plano de saúde e o próprio SUS ainda estavam dificultando a realização do procedimento estético por ser caro, né? Enfim. Mas, de fato, essas alterações legislativas recentes vêm para garantir justamente essa dificuldade que pessoas como as que você conhece sofreram antes. Olha, pessoal, são informações valiosas, mas tem muito mais para você ficar sabendo. Só que como o áudio e o vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu vou agradecer o Pedro e interromper por aqui, mas a gente continua na parte 2. Espero que você esteja gostando da entrevista. Escreva aqui nos comentários se você conhecia esses direitos e se está tendo acesso a eles aí na sua cidade. Aproveita e diz também de onde você está me assistindo. Lembrando que esse vídeo tem 2 partes, essa foi a parte 1. Na parte 2, nós falamos, por exemplo, sobre o auxílio-doença, isenção de impostos e muito mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Aproveite e compartilhe esse vídeo que você pode ajudar outras pessoas. Obrigada pela companhia e até a próxima!